Olá, muito boa noite para você que acompanha o programa Falaban, essa criação do Sindicato dos Bancários de Sorocaba, uma base com 40 cidades, a gente encosta lá no Paraná, lá em cima, com a produção da Ana Fonseca, com a direção do Cabé Lopes, a gente dá início a esse programa agora em 2024, e nós trouxemos aqui a ilustre presença do presidente da nossa federação, São Paulo, Mato Grosso do Sul, o Davi Zaia, que prontamente nos atendeu, e aí a gente fica muito feliz, porque o Davi sempre foi assim, e a gente vai fazer um bate-papo aqui, tentando não tomar muito tempo, porque os afazeres do Davi lá é sempre correria, um banco é outro, é Fenaban e tal. Então a gente vai fazer um bate-papo rápido aqui e dando já uma boa noite para o Davi. Davi, tudo bem? Saúde, festa, foi tudo bem? Boa noite, Júlio. Tudo bem, tudo bem. Correu muito bem. E aqui agora na expectativa, iniciando esse novo ano aqui, um ano de muito trabalho, mas com certeza, mais uma vez, contando aí com a participação ativa dos bancários, dos nossos sindicatos filiados à federação, para produzir aí um ano de muito sucesso novamente. Legal. Davi, a gente programou aqui essa nossa conversa. Quais foram os momentos mais desafiadores de 2023 para o movimento sindical e o que almejar para 2024? Então, você podia já começar a falar para a gente quais foram os momentos desafiadores de 2023 para o movimento sindical bancário? Júlio, o que é importante caracterizar, né? Que o movimento sindical bancário, né, ou movimento sindical, ou para os trabalhadores, para a vida dos trabalhadores, importa muito a situação do país, né? Então, eu diria que em 2023, o primeiro grande desafio que nós enfrentamos era a posse do presidente Lula depois de uma eleição muito polarizada, né? Aliás, o Brasil passou o ano todo, continuou polarizado, né? E continua ainda muito polarizado. Quem parece todo dia jogo de Palmeiras e Corinthians, né? Quem é de um lado acha que está bom, quem é do outro acha que está errado, né? E para os trabalhadores interessa que o país vá bem, independente se eu sou a favor ou não do governo, né? Porque se o país dá certo, melhora a vida das pessoas. Se o país não dá certo, né, piora para todo mundo. Então, 2023, você tinha essa expectativa, o que ia acontecer com o governo, né, o presidente Lula voltando ao governo depois dessa polarização, né? Nós tínhamos a inflação estava alta, o país não estava crescendo, né? Nós tínhamos um desemprego alto. Começamos o ano com aquele 8 de janeiro, né, aquele quebra-quebra lá em Brasília, a invasão do Palácio, do STF, um momento muito grave para o país, né, porque ali nós tínhamos, de fato, uma ameaça à democracia. E nunca tínhamos visto aquilo, né, Davi? Nunca tínhamos assistido algo parecido com aquilo, né? Nós somos do sindicato, somos a favor de manifestação, sempre fizemos, sempre muita manifestação, greve, tudo isso. Não se trata disso, mas se trata de fazer isso dentro da lei e usar isso dentro da lei, e nunca para, né, se contrapor à lei ou se contrapor à Constituição do país ou ao regime democrático. Então, felizmente, esse momento foi superado, né? Então, acho que essa é uma primeira grande questão de 2023. Depois, né, o controle da inflação, né? Essa era uma outra expectativa, não era fácil. O controle da inflação é importante porque com o controle da inflação você pode ter a queda da taxa de juros. E nós tivemos, então, né, o controle da inflação, a inflação fechou 2023, né, dentro ali do estabelecido pela meta da inflação, né, acho que 4 e pouco por cento, né, ainda precisa calcular aí agora o índice de dezembro definitivo, mas dentro da meta. E a taxa de juros caindo, estávamos lá com uma taxa de 13, fechou o ano com 11,65, né, se não me engano,
E a expectativa é que agora, nesse ano de 2024, a taxa de juros continue caindo. Isso é fundamental para o crescimento do país, né? Outra grande expectativa que se anunciava era a possibilidade da reforma tributária. E por que eu falo isso? Porque isso é fundamental para os trabalhadores também, né? Ter um sistema tributário mais justo, né? Mais eficiente, mais dinâmico, que permita que o país cresça mais. Se o país cresce, gera renda, riqueza, todo mundo se beneficia disso, né? E terminamos 2023 com uma reforma tributária aprovada. Parece pouca coisa, mas veja bem, nós temos a Constituição de 88, tem mais de 30 anos. Sempre se falou em fazer uma reforma tributária e nunca se fez, né? E isso é importante porque não é obra de uma pessoa, né? Isso foi uma conjunção dos partidos, do Congresso Nacional, dos deputados, senadores, né? Da sociedade civil organizada, que produziu um consenso disso. Podia ser melhor, né? Tem muita coisa para ser feita, mas mostra que nós devemos estar atentos a isso, né, para aprofundar. Tem ainda que melhorar muito, reduzir ainda a carga tributária sobre o consumo, que é sempre, né, injusta, né, aumentar e tornar mais justa a carga tributária sobre a renda, né, mas deu-se passos importantes nesse sentido. Então, eu citaria esses fatos, Júlio, de 2024 como fatos importantes, porque eu acho que foram fatos que marcaram o ano de maneira positiva, na medida em que a gente veio superando, né, aquilo que era, né, a expectativa de, eventualmente, continuar um ano com inflação alta, com problemas no relacionamento democrático. Então, apesar de toda a polarização política, né, o Brasil conseguiu superar isso, né? E, de novo, acho que isso é mérito de todo mundo, é mérito dos sindicatos também, que sempre tiveram vigilantes nisso, né? É mérito da população que soube entender, né, que, passada a eleição, eleger um presidente, a gente tem que torcer para dar certo, né? Fazer as críticas quando tem que fazer, como nós sempre fizemos, mas tem que torcer para dar certo. Então, acho que esse processo todo, né, mostrou que o Brasil, né, diferente de outros países que a gente vê, cai governo, sobe governo, né, ameaça de golpe, né, aqui a gente conseguiu resolver dentro das regras da Constituição. E agora é continuar trabalhando nesse sentido, né? Acho que um outro dado importante, né, que interessa para todos os trabalhadores, mas também para nós bancários, porque se melhora o conjunto dos trabalhadores, fica uma luta, foi também que a gente recuperou a política do crescimento do salário mínimo, né? Salário mínimo aprovado, agora já vigente, agora a partir de 1º de janeiro, 1.412, né, com um crescimento aí, além da inflação, de quase 2%, ou seja, voltou a ter uma política do salário mínimo crescer também com crescimento real. Assim como a gente faz na nossa campanha salarial, que a gente sempre reivindica a inflação e mais um aumento real, o salário mínimo vinha de um crescimento só pela inflação nos últimos 3, 4 anos. Então, agora, né, nesse 2023 para 2024, já conseguimos aí recuperar essa política do crescimento real do salário mínimo, né? Isso é importante para todo o Brasil, mas a gente tem que pensar que tem 47 milhões de brasileiros que são diretamente impactados pelo salário mínimo. São pessoas que recebem o salário mínimo, né, ou trabalhando na ativa, ou na informalidade, mas têm o salário mínimo como referência, ou que são aposentados do INSS e recebem um salário mínimo, ou o pessoal que está no BPC, que é o pessoal aí com mais de 60, 65 anos de idade, né, que não tem renda e que recebe todos os benefícios da Previdência, tem como valor mínimo o salário mínimo. Então, veja que nós estamos falando de 47 milhões de brasileiros, né? É 1/4 da população, praticamente, né, que depende diretamente. Então, a política que faça o crescimento do salário mínimo também é fundamental. Eu destacaria esses fatos em 2024, né, como fatos importantes, e do nosso lado, né, nós conseguimos manter a nossa convenção coletiva
ela tinha vigência de 2023, 2022 e 2023, né, mas também garantiu, né, a reposição do nosso salário pela inflação, mais 0,5% em setembro de 2023. Né? A gente ainda está na virada de ano, então toda hora a gente confunde o que é 23 e o que é 24. Né? Nós estamos em 2024, mas estamos falando de 2023. Né? Sim. Então, conseguimos, em setembro de 2023, manter essa política do repor a inflação com aumento real em todas as verbas. Então, acho que tudo isso foram fatos positivos e nos animam muito a continuar a luta agora em 2024. Davi, negociação de 2 anos. Bom, você falou dos 47 milhões, é a grande massa que mais passa aperto financeiro no país, né? Mas você falou de positivo aí. Na sua opinião, a nossa negociação, apesar de ser com 2 anos e já está negociado em 22, ela foi positiva, a nossa negociação salarial? Você fala a nossa negociação salarial de 2022, que valeu para 22 e 23. Isso. Não, sim, eu acho que foi positiva, porque a gente vinha nessa, como eu te disse, né, um país numa situação muito conturbada, tinha saído, estava começando a sair em 2022 da pandemia, que vigorou, que afligiu muitos brasileiros, né, e todos nós, sim, durante 2020, 2021. Então, 2022 era um ano ainda de muita insegurança, o que ia acontecer, de fato ia superar a pandemia, não ia, né? Nós íamos continuar com todas aquelas mudanças, né? Trabalho home office, né? Tudo isso que eram coisas que poderiam estar previstas, mas que foram muito aceleradas. Então, a negociação de 2022 foi uma negociação muito influenciada por esses fatores e exigiu muito para se construir um acordo coletivo de 2 anos, né, que desse garantia. E acho que, dada a credibilidade do movimento sindical bancário, a experiência das entidades sindicais, né, do nosso Comando Nacional dos Bancários, nós conseguimos renovar essa convenção, né? Você tinha tido a reforma trabalhista aprovada um pouco antes, tudo isso eram questões importantes que estavam colocadas. E nós conseguimos renovar a convenção coletiva, né? Mostrou-se acertado, foi muito positiva. Como eu disse, ela garantiu aumento real em 2023 de 0,5%, né? Isso parece pouco, mas quando você acumula isso todos os anos, né, isso tem um efeito importante. Né? Aumento real sempre vai ser algo pequeno, né? Mas é pequeno no percentual, mas é significativo perto da inflação. Né? E por isso, quando vem o controle da inflação, o aumento real é mais significativo ainda. Né? Se nós tivéssemos tido uma inflação de 15%, né, 0,5% era quase nada daí. Né? Mas com a inflação retornando aí ao patamar de 4%, 4,5%, né, isso passa a ser significativo. Então, acho que foi uma negociação boa, manteve as conquistas da categoria, abriu como questão nova a possibilidade de a gente começar a discutir com os bancos a questão das metas, né, do cumprimento das metas, isso é uma cláusula nova no acordo. Né, então, durante 2023, já se teve com os bancos ensaios de discussão sobre isso, né? E acho que isso foi importante, porque hoje é uma das questões que aflige muito os bancários, né? O ritmo de trabalho, a cobrança, as metas, é razão até de adoecimento, muitas vezes, do bancário, né? Mas mostrou que isso está lá colocado na convenção coletiva, é um assunto que não está esquecido, que está registrado, e que, é claro, né, como todos os assuntos que vão surgindo, eles dependem de um tempo para ir se maturando, para ir se adquirindo experiência em torno deles, né? Mas mostrou o nosso acerto e o caminho correto, que é a convenção coletiva, para procurar resolver os nossos problemas.
Viu, Davi, eu estava no final do ano, no começo de dezembro, eu estava entregando o brinde nosso aqui. Aí eu estava numa agência, entreguei o brinde, a pessoa, a bancária falou assim, nossa, que brinde bacana, parabéns. Eu falei, não, parabéns para nós, que tivemos uma negociação muito boa esse ano, com ganho real novamente. Ah, grande coisa, a escola do meu filho aumentou 8%. Eu falei, mas a escola do seu filho tem um patrão por trás que botou o percentual que ele quis, né? Se a gente for fazer uma negociação baseado no aumento da escola, acho que vai ficar bom para todo mundo. Agora precisa ver quem é que vai fazer, quem é que vai conseguir botar o 8%, né, na negociação. As pessoas acham que a gente senta numa mesa e fala assim, ó, dá aí um percentual para nós aí, tudo bem, que é uma coisa fácil, que a gente senta em 10 minutos, tá resolvido, né? Ninguém sabe do perrengue do Davi Zaia, que vai e volta, vai e volta, vai e volta, junto com todos os demais colegas que discutem saúde, que discutem igualdade de oportunidades, tal. Parece que a gente chega lá e apanha uma laranja da árvore e está pronto, né? Não é assim que funciona e as pessoas desconhecem. Eu acho que está certo, né? O bancário sempre colocar as dificuldades que tem, os problemas que tem, né? Mas é importante registrar que ela olhou a escola, que é claro que é uma coisa que preocupa, né? Sim. Porque o filho está lá, se a escola sobe muito, amanhã depois não consegue pagar, né? Mas a inflação é uma média, né? Porque senão a gente ia escolher, ó, nós queremos o índice da inflação da escola, que foi Sim, 8%, ou sim. então o índice da saúde, que, né, se pegar aí, falam que o índice da saúde foi 13%, 15%, né? Teve plano de saúde aí que subiu 15%, 16%, né? Mas aí o patrão ia falar, não, eu quero a inflação do tomate, que sei lá, eu nem sei se o tomate subiu um pouco ou não, Não né? dá para Mas arriscar. naquele dia lá, eu quero a inflação do, do, da, do tal item lá que foi 0,1, né? É, Então, a inflação é uma média, né? E nós temos que trabalhar, porque a gente não gasta todo o nosso salário com um único item, né? E, no outro lado, a gente tem que buscar fiscalizar essas coisas e tal, né? Mas acho que, na média, né, nós superamos a inflação, e isso que é importante, né? Mas não resta dúvida que essas observações são importantes, né? E quando a gente vai negociar, você sabe, né? Às vezes a gente pede para aumentar um pouco mais no ticket de um refeição. ticket. Qual é o Isso. argumento? Olha, a alimentação fora de casa está subindo mais do que do que a inflação normal, né? Às vezes lá o Vale Creche, né? A ajuda creche subiu um pouco mais, né? Porque está subindo mais, né? Agora, com o crescimento da utilização e da internet, dos meios de comunicação, nós vamos ter que estar de olho nisso, né? Ajuda a É, internet aí, né? Porque todo é mundo usa verdade. isso. Então, tudo isso são questões que a gente vai amadurecendo. E essa andança, mais importante de tudo isso, Júlio, é que você estava lá pessoalmente conversando com a bancária, né? Isso. E é isso, você não conversou com uma, né? Você conversou com centenas de bancários, né? Sim, Você e todos os seus diretores, os sim. nossos sindicatos aí no estado inteiro, né? E é por isso que a gente consegue, na mesa de negociação, traduzir de maneira mais fiel possível o que é e o que são as demandas dos bancários. Viu, Davi? Eu vou puxar a brasa para nossa sardinha, que eu lembro perfeitamente, você falou do ticket, e nós estávamos numa negociação há uns 10 anos atrás, eu não consigo lembrar agora, na nossa interestadual, e nós levantamos lá que se não conseguisse avançar no salário, tentasse avançar pelo lado do ticket, um percentual maior para o ticket e tal. E aí, entre nós mesmo da federação, tinha aquelas opiniões divergentes. Não, não existe. O banqueiro não vai dar isso. Se não chegar, não dá. O percentual é igual para todo mundo. Passou na nossa interestadual, foi para a nacional,
passou na nacional e na negociação a gente conseguiu um percentual diferente para os tickets, né? Que se não deu para melhorar no salário, no bolso, melhorou no ticket quando você vai para supermercado. Mudando um pouquinho agora. E no final, tudo é renda no bolso do trabalhador. Né? Justamente, né? Não é o dinheiro ao vivo, mas tem lá um cartãozinho que libera a compra, né? Isso é bacana para todo mundo. Esse assunto deixou muita gente preocupado, gente perdendo o cabelo. O Julião está quase sem cabelo já. Demissões e fechamento de agência. Você tem alguma expectativa boa para 24 desse problema ser menor do que foi em 23? O Júlio, acho que deu um pico a hora que você falou e eu não entendeu. Qual o problema? 2023, fechamento de agência e demissões. Pois não. Você tem expectativa melhor para 24? Olha, não é fácil, né? Essa continua sendo uma grande preocupação nossa, né? Por quê? Porque avança cada vez mais o processo de automação, né? De fazer tudo digital, né? Então, esse é um problema que nós estamos... A tecnologia continua avançando e avançando muito rápido, né? Então, diante disso, a nossa preocupação, né, ela continua agora em 2024 muito forte, né? E acho que o principal desafio nosso, um dos principais desafios nossos em 2024 é justamente nessas questões, né? Porque se de um lado você tem a possibilidade de menos gente ir nas agências, né? E aí o banco alegar que não justifica manter um posto de serviço, né? É preciso que a gente olhe isso, que o atendimento, né, dos clientes continua ainda em uma parte das questões, não na operação tradicional do dia a dia, né? Porque essa a gente faz aí pelo celular, né? Todo mundo já faz isso, sem precisar passar necessariamente por um bancário. Mas você tem demanda para o bancário, você tem operações que precisam ser resolvidas pelos bancários, né? Então, acho que o grande desafio que nós temos é, nesse processo, garantir que os que estão empregados continuem empregados e que, se não tiver a agência física, né, que eles possam continuar trabalhando, né, em salas, em escritórios, mas que continuem com o posto de trabalho efetivo, porque existe trabalho que está sendo feito, né? E aí a grande preocupação é que, muitas vezes, o banco quer centralizar isso numa praça ou noutra praça. E os trabalhadores hoje estão distribuídos, né, em função de uma demanda que era anterior. Então, contratava X bancários em Sorocaba, por quê? Porque precisava lá numa agência X bancários. Pode ser que não precise X bancários naquela agência, mas nós podemos manter esse número de X bancários em Sorocaba, trabalhando ou remoto, ou num local que ele atende gente que não necessariamente está vindo no local de trabalho. E esse serviço continua sendo feito pelo bancário que está aqui hoje, né? Então, acho que é com esse olhar que nós temos que enfrentar 2024. Manter os postos de trabalho que nós temos hoje, né? Permitindo que o trabalhador, né, continue empregado e não precise se transferir, não precise ir para... Porque, uma época, quando fechava uma atividade, né, você tinha que centralizar isso em outra, inclusive com mudança de espaço físico. Sim. Hoje, a mesma tecnologia que permite que o cliente não vá na agência permite que eu desenvolva um trabalho para a empresa sem mudar de local. Sim. Então, acho que esse é o nosso desafio. Nós temos que garantir para os bancários que estão aí hoje, que estão trabalhando, que, na eventualidade
da mudança da estrutura física dos locais de trabalho, ele possa permanecer, né, na sua cidade, trabalhando e produzindo para o banco, né, utilizando a tecnologia, que é possível isso. Então, acho que esse é um grande desafio nosso nesse processo de negociação que nós vamos ter esse ano, né? A gente já procurou fazer nos últimos anos a questão do trabalho remoto, né? E tudo isso é possível, porque em algum momento as pessoas vão demandar, né, o contato com o gerente. Eu mesmo recebo lá na minha conta o gerente da sua conta. Eu nem sei onde ele está mais, né? Mas ele pode ser o gerente que está, né, aí em Sorocaba, pode estar em qualquer outro local onde seja cômodo para ele, assim como eu estou acessando como cliente, né, o gerente de um local. Então, acho que nós temos que olhar com esse olhar, o Júlio, né? Um olhar de que o trabalho, ele talvez mude o tipo de trabalho, mude a atividade, né? Mas os bancos continuam precisando de muita gente, né? E aproveitar e usar, né, e garantir os que estão aí e, eventualmente, até novas contratações em novas atividades. E valorizar um pouco a experiência de quem está, um pouco não, mas valorizar a experiência de quem já trabalha em banco, porque a juventude chega cheia de gás, mas tudo que você fala, o jovem vai lá e faz, e de repente faz errado, se envolve em coisas que não deve, né? Acaba perdendo o emprego, perdendo por justa causa. Hoje está mais fácil aplicar golpe no cliente, então melhorar também esse serviço remoto, né? Porque tem muita gente perdendo dinheiro por aí com golpes, e eu tenho uma bancária que chegou a falar assim: Júlio, está mais fácil aplicar golpe no cliente do que ofertar o produto do banco de verdade. Você fala, o cliente não aceita o que você falou. Aí o golpista liga com aquela conversa mansa, a pessoa compra o produto e perde o dinheiro, né? É verdade. Eu acho que assim, os bancários, né, os que estão no banco hoje, eles acumularam, de um lado, a experiência de tratar com o cliente, né, eles sabem como tratar com o cliente, conhecem a clientela, sabem a clientela do banco, têm uma experiência sobre os produtos do banco e têm familiaridade com a tecnologia, né? Porque todos os bancários... quanto tempo você é bancário? 20 anos, né? Você viveu 30 anos, né? 10 anos, né? Você viveu todas essas transformações, né? Participou de cursos, fez cursos, ou cursos que o banco deu, ou cursos que o bancário mesmo se interessou em fazer, né? Porque entendeu que precisava estar atualizado. Então, o bancário que está no banco hoje trabalhando, ele é uma pessoa familiarizada com a tecnologia, né? Ele não é o bancário de 40 anos atrás, né, que só sabia datilografia, né? Isso acabou faz tempo. Todo mundo que ficou no banco até agora, né, aprendeu a mexer com a tecnologia, se familiarizou com a tecnologia. Portanto, qualquer mudança nova que venha, continua absorvendo essa mudança, né? Então, é por isso que a gente entende que essa pessoa que já está treinada, conhece o banco, conhece a filosofia do banco, conhece os produtos do banco, né? Ela é a pessoa mais qualificada para continuar prestando o serviço. De uma forma diferente? De uma forma diferente, talvez. Não mais recebendo o cliente pessoalmente, né? Mas recebendo o cliente através dos canais digitais, né? Que é hoje a forma de contato mais comum, né? Sim. Então, por isso que nós temos insistido junto aos bancos, né? Toda vez que o banco fala que precisa fazer uma mudança, né, de reaproveitar e de remanejar o pessoal, né? E ainda mais com essa possibilidade, né? Porque antes, eu volto a repetir, quando falava vai fechar um setor e vai centralizar esse setor em Sorocaba,
Aí o cara que era de Capão Bonito falou: mas então eu tenho que ir para Sorocaba, porque agora só vai ter esse serviço em Sorocaba. Ou então centralizava de Sorocaba e só vai ter em São Paulo. Né? Hoje não tem mais essa exigência, porque se você vai atender o cliente de maneira digital, né, você pode atender de qualquer cidade, pode continuar atendendo lá de Capão Bonito. É verdade. Davi, Sorocaba é uma cidade que tradicionalmente não vê bem o sindicalismo, não vê com bons olhos o sindicalismo. Politicamente, a gente tem dificuldade para eleger os nossos colegas quando se candidatam, né, aos postos políticos, vereador, deputado, enfim. Na sua opinião, por que é que o trabalhador tem dificuldade de ver o trabalho do sindicato em prol dele mesmo? Qual é o problema que passa pela cabeça do trabalhador em não enxergar o trabalho do movimento sindical de um modo geral? Aí é uma visão geral. Precisamos falar só do bancário, porque as outras categorias sofrem com isso também. Olha, o Júlio, acho que muitas vezes, tá, aí tem dois lados, né? Muitas vezes nós concentramos muito a nossa atuação em questões muito específicas, né? Então, acho que de um lado tem isso. O bancário vê, né, o dirigente sindical como a pessoa importante que conhece bem de banco. Então, o dirigente sindical bancário, né? A sua diretoria aí dos sindicatos bancários de Sorocaba e região, né? Os bancários veem vocês como pessoas que conhecem os problemas do Bradesco, os problemas do Itaú, do Banco do Brasil, da Caixa Federal, do Santander, né, dos outros bancos menores, né? Mas não necessariamente como pessoas que têm... mas e para ser o vereador da cidade? E para ser o deputado? Aí será que... Então, acho que essa é uma questão, né? E não percebe que, no fundo, a gente está todo dia discutindo todas essas questões. Né? Fazendo política, né, Davi? Do outro lado, acho que às vezes até, principalmente agora nos últimos anos, como a sociedade está muito dividida, às vezes a gente evita entrar em alguma discussão política. Sim. Né? Eu vi aí no final de 2023, fizeram uma pesquisa, né, e diz que 10% das famílias iam evitar fazer reunião de Natal e Ano Novo, né, porque tinham medo de que... Desavenças, né? Faz o Natal, Ano Novo, sempre toma lá um drinkzinho, né, e aí a discussão política, né, que às vezes é inevitável, surge em qualquer conversa, poderia desagregar e estragar a festa de fim de ano. Então, 10% das pessoas estavam propensas a não fazer a festa para evitar o risco de ter isso. Né? Você imagina a gente aqui, né, sendo dirigente sindical, né, discutindo, encontrando tudo, falar, não vamos tratar desse assunto. Então, aí as pessoas também não olham a gente como alguém que tem opinião política, que tem experiência política, né? E aí prefere a pessoa que apareceu na rede social, né? Ou que tem outras vinculações, né? Ou o vizinho lá da rua que vai ser candidato a vereador, né? São todas opções legítimas, é claro, né? Mas acho que era importante que olhasse mais que o dirigente sindical, né, também é uma pessoa que acompanha, que tem opinião sobre... E também acho que a gente vai ter que fazer um esforço para superar isso, né? Porque hoje tem muito rótulo de você é direita ou é esquerda, né? Isso tem uma diferença na política? Tem, mas não é a diferença fundamental hoje, né? Quer dizer, o que nós temos que olhar, né? Como é que se construiu um consenso para fazer a reforma tributária que passou no Congresso, né?
Se você fosse olhar, né, ia passar por um voto, porque a sociedade, né, o Congresso é muito dividido, né? Então, era uma proposta que já tramitava no Congresso de antes, né? A PEC 45 foi apresentada lá em 2019, se não me engano, né? Pelo deputado Baleia Rossi, do MDB, né? Que não é da esquerda necessariamente, né? Mas também não é a chamada direita. Quer dizer, o que se fez? Se discutiu, olha, aqui na reforma tributária, o que é importante mexer? Precisa reduzir o número de impostos, não dá para ter ICMS, IPI, né, ISS, PIS, COFINS, né, 5, 6 tributos. Então, vamos reduzir isso, né? Mas precisa tal setor, precisa ter uma isenção. Então, é isso que se discutiu, questões concretas. Né? Eu sempre fico imaginando, né, a Constituição de 88. Eu sempre cito esse exemplo agora, recentemente. Né? Na Constituição de 88, quem é mais antigo acompanhou, né, teve a Constituição de 88, depois, em 89, teve a eleição para presidente da República. Sim. Né? Foi a eleição que elegeu o Collor, logo depois da Constituição. Então, o Brasil fez a Constituinte e depois fez a Constituição de 88 e fez a primeira eleição para presidente da República depois de 25 anos, né? Em 1989. Né? Disputaram, acho que 17 ou 18 candidatos. Ulisses Guimarães, que tinha sido o comandante da Assembleia Constituinte, o Mário Covas, que tinha sido um expoente na Constituinte, o Lula, que era a primeira vez que ele foi candidato a presidente da República, né? Então, do PT, à esquerda, tal. Né? Você tinha o Roberto Freire pelo Partido Comunista Brasileiro, pelo PCB, disputando a eleição. Você tinha o Afif Domingo, que é um liberal consolidado, tal, né? Hoje participa até do governo Tarcísio aqui em São Paulo. Né? Você tinha o Aureliano Chaves, que tinha sido vice-presidente da República na ditadura. Né? Você tinha o Caiado, que hoje é governador de Goiás, mas na época era a grande liderança não chamava chamava UDR, né? União dos Ruralistas, né? E com um discurso também muito radical. Né? Então, estavam todos presentes lá. E todos disputaram a presidência da República. E aí ganhou o Collor, porque tinha o Brizola, né? Tinha o Arraes, né? Todos esses, o Arraes acho que não, né? O Brizola, candidato a presidente da República. Né? Então, e todos esses estiveram presentes na Constituinte e foram capazes de produzir uma Constituição nova para o país. Como é que se produziu essa Constituição? Né? Sentando em torno de uma mesa e conversando. Quem era de direita, quem era de esquerda, quem era comunista, quem não era comunista. Até porque lá estava tudo definido, porque tinha o Partido Comunista, né? Sim. Tinha o PCdoB, tinha o PCB, né? Tinha o PT, que é de esquerda, e tinha os partidos, né, mais à direita. E todos sentaram lá para discutir qual a Constituição que era importante para o país. E hoje, quando todo mundo fala, seja de direita, seja de esquerda, fala, mas nós temos que seguir a Constituição. Esse é o exemplo. Então, olhar menos, né, o que nos divide, né, e trabalhar para o que nos une. Esse é o desafio que nós temos daqui para frente. Né? E o que nos une em questões concretas. Né? E não achar que o importante é todo mundo pensar igual. Né? O importante é ter democracia e espaço para discutir. Isso é. Davi, eu digo sempre, Deus abençoe sua memória, viu? Porque você lembrou nome aqui que eu não nem passava mais pela minha cabeça. O que você acredita, qual a pauta você acredita vai ser mais importante para a categoria agora em 24? Agora em 2024. Isso, estamos entrando em 24 agora. Eu acho que um assunto eu já adiantei um pouco, acho que é isso, como é que a gente garante o emprego para todos os bancários que estão aí hoje, né? Mesmo com todas as transformações que vão continuar em curso. Né? Acho que essa é uma pauta importante de a gente discutir com os bancos. Né?
além da pauta tradicional que a gente tem, né, do salário, do valor do ticket e tal. A outra, eu acho que é aprofundar essa questão da cobrança, das metas, né? Isso a gente incluiu na convenção em 2022, que vigorou 23 e 24, né? E é importante, 2022 e 23, melhor, né? E é importante que a gente aprofunde essa discussão, avance nisso, né? Porque não existe um modelo único de cobrança de meta, né? Porque parece que o que o sindicato quer mudar? O sindicato quer discutir esse assunto, né? Se você pega várias empresas, tem empresas que adotam modelos diferentes. E você vai ver que, muitas vezes, o modelo que vamos chamar assim, é mais participativo, integra mais, né, rende mais resultado do que aquele modelo do chicote. Puro e simples, né? Tem muitos exemplos disso, de empresas que são sucesso, né, aprendendo no dia a dia, né, com mecanismos vamos chamar assim, de incentivo ao trabalho, incentivo à produção, né? Melhor do que... E você vê empresas que mantiveram durante muitos anos um esquema rígido de controle, né, de exigência, e que, no fim, quebraram. Né? Então, se você pesquisar isso, você vai encontrar Então, quando a gente está falando de discutir, a gente não está falando de nada que é estranho ao mundo produtivo, né? Ao mundo empresarial. Né? A gente está falando de questões que são discutidas, né? E que, portanto, podem ser debatidas. Acho que esse é o grande desafio que a gente tem pela frente. Né? Consolidar, né, dentro de tantas mudanças, né, a garantia do emprego dos bancários, né, e como empregados do banco, porque começa a surgir uma tendência, né, de eu quero criar uma empresa diferente aqui, né? Espero que agora, com essa questão da mudança tributária, isso facilite, né? A reforma tributária vai simplificar, né? Porque essa era uma das questões. Às vezes falava, não, eu vou abrir uma empresa aqui, porque aí eu vou contratar de forma diferente, né? Então, tudo isso são questões que vão estar colocadas aí no nosso horizonte, que nós temos que estar olhando com muita atenção. Ô, Davi, nós estamos chegando no final do programa aqui, mas eu quero aproveitar essa tua fala e perguntar, né, o que você acha dessa semana de 4 dias úteis? Então, nós tivemos aí em vários locais, né, em várias empresas, em vários países, começaram a fazer essa experiência. E em muitos locais deu certo. Tem sido colocado como uma experiência importante, né? Então, eu acho que, de novo, trata-se de usar a tecnologia também em favor de melhores condições de trabalho para os trabalhadores. Não é? Porque antes, qual era o problema de você fazer semana de 4 dias? Tudo que você precisava ir numa agência para resolver. Então, Sim. A agência não podia estar fechada. Né? Tinha gente até que reclamava que fechou de sábado, eu não consigo ir lá resolver o meu problema, porque precisava ir lá. Hoje não precisa mais. Né? Se surge um problema, você resolve via remota. Então, isso facilitou. A tecnologia veio a facilitar. E as empresas que montaram essa semana de 4 dias, né, descobriram que a produtividade não diminuiu. Não precisou contratar um novo funcionário para trabalhar no dia que o funcionário não foi trabalhar. Não é? Quer dizer, então, eu acho que é uma experiência
boa, eu acho que é uma das questões. Nós levamos na última negociação, mas ainda era um assunto muito novo para nós, né? Novo para os bancos. Acho que agora começa a ter possibilidade de avançar nessa discussão com mais dados, com mais experiências, né? E veja que é uma coisa positiva, né? A pessoa ter mais tempo para ficar com a família, para fazer outras coisas, né? Para aprender outras coisas, né? Para desfrutar de outras coisas, né? E poder, nos 4 dias que vai trabalhar, estar inteiro lá no trabalho, estar dedicado no trabalho, né? Então, acho que é uma discussão interessante, você lembrou bem, eu não tinha aqui colocado, né? Mas, sem sombra de dúvida, é um tema que nós vamos olhar com muito carinho, né? E acho que é extremamente... acho que é bom que a gente possa estar discutindo isso, né? E da nossa parte aí, vamos movimentar aí, já que você lembrou, os nossos sindicatos para, desde agora, né, pegar a nossa assessoria toda e levantar aí, né, exemplos de como é que isso funciona no mundo, para chegar bem preparado lá na mesa de negociação. O pontapé já foi dado, né? Esse ano já houve uma conversa, existe ainda a resistência patronal, lógico, né? Mas é um fato que deve ser levado adiante, porque se está instalado o home office, o teletrabalho, não precisa mais da figura presencial dentro da agência. O que custa dar uma jornada diferenciada e deixar a pessoa descansar um pouquinho mais em casa, porque a produtividade não baixa nunca, né, Davi? A cobrança vem e vem direto e reto. Eu conheço o homem Davi Zaia, sei o desejo, imagino e espero, imagino que você tenha desejos maiores do que eu penso, com respeito ao ser humano, tudo aquilo que você representa para a gente como homem, como pessoa. Como presidente da Federação São Paulo Mato Grosso do Sul, o que é que você mais deseja para esse ano de 24, para a categoria bancária? Vamos falar para nós. Olha, para a categoria bancária, assim, que a gente possa continuar representando bem os bancários, né, estando presente nos locais, que a gente possa aprofundar o conhecimento, tornar ainda mais preparada a nossa representação, né, para discutir todos os problemas, que a gente consiga fazer que todos os nossos dirigentes e tal, né, olhem para frente, né, a gente tem que olhar para o novo, né, e dentro do novo garantir que o bancário possa estar em melhores condições do que estava, né? Que a gente possa aproveitar todo esse potencial que é a tecnologia, né? Para, como eu disse, melhorar a vida das pessoas, né? Esse é o nosso anseio permanente enquanto dirigente sindical, né? E eu diria que ele se confunde do nosso anseio com pessoa, né? Que é ver o quê? Cada ser humano melhor, cada ser humano podendo, né, realizar os seus sonhos. Todo mundo acabou de passar agora o Natal, o Ano Novo, é a hora que a gente faz, né, projetos e tal, desde o de, né, pedalar mais, né, fazer mais academia, né, olhar mais, ficar mais em casa, né, o nosso time ter mais sorte e tal. Isso. Né? Ou continuar com sorte, no nosso caso. Continuar. Né? Isso. Continuar com sorte. Né? Mas, então, todo mundo fez esses projetos. Qual que é a nossa, enquanto representação, o nosso grande sonho? Poder contribuir para que cada pessoa possa realizar esses sonhos. Né? Porque para realizar os sonhos, ela precisa estar bem no trabalho, estar com segurança no trabalho, ter a garantia de ter o seu salário, o seu emprego, o seu sustento, né? O país caminhar bem. Então, esses são os sonhos que nos movem aí, né? Desde jovem, que continuam nos movendo agora, né? Apesar dos cabelos brancos.
Mas você vai ser jovem sempre, Davi. Esse teu cérebro aí é perfeito, viu? E cuidando da saúde, que você falou em pedalar, eu sei que agora você pedala bastante aí, vai continuar jovem, viu? O desejo do movimento sindical é passar uma régua aqui em cima, né? E fazer todo mundo estar dali para cima, sempre, né? Isso A mesmo. gente deseja isso, não é pensar lá no salário mínimo, tal, é pensar num nível salarial que possa sustentar a família, colocar em escola boa, pagar um plano de saúde, ter um carrinho bacana para levar para lá, para cá. Não precisa ser um avião a jato, um helicóptero, mas um carro que te leve com conforto para cima e para baixo. Esse é o desejo que o movimento sindical tem, que é coletivo, né? Isso é fundamental para todos os sindicatos. Davi, na última reunião agora de dezembro, dia 14, que você fez, e a gente teve a oportunidade de conversar, você falou que minha barriga aumentou, eu vou ter que fazer uma academia aí para diminuir o tamanho da barriga, eu lembro disso, você falou isso para mim. Nós temos já o início das negociações por conta da campanha 2024, já agora em março, as coisas começando em março, né? Você tem mais ou menos aí o calendário, que me parece vai começar com aquela pesquisa que as pessoas acham que tem muita pergunta, mas essas perguntas elas acabam servindo para a campanha pelo ano inteiro, né? Então, a campanha nossa começa agora em março, foi o que você anunciou para a gente na reunião lá. Dá para falar um tiquinho sobre isso para a gente encerrar? Em março a gente começa com essa pesquisa, né? E depois a gente tem abril, maio e junho, né? Para os sindicatos realizarem as primeiras assembleias, depois a gente fazer o encontro aqui da base da federação, São Paulo e Mato Grosso do Sul, né? E chegar em junho com o nosso encontro nacional dos bancários, com todos os bancos, né? Basicamente esse para partir de julho, né, tá pronto para iniciar as conversas formais com a FENABAN, né? Com a entrega da minuta e aí depois o processo de negociação formal, né? E tudo isso não para, né? Porque agora já nessa semana aqui já teve reunião com o banco, né? Para discutir questões específicas e então no dia a dia continuam tendo aí as reuniões, né? Banco a banco para discutir, né? Mas você vê que então não para, né? Mas esse ano é essa programação, então o primeiro semestre vai ser um semestre intenso aí de contato com os bancários para poder ter uma boa campanha salarial esse ano de 2024, né? Que possa manter a nossa tradição aí de bons acordos. Eu lembro perfeitamente aqui do dia 3, a última negociação, dia 3, com o Banco Itaú. Eu sou Bradesco, mas a gente acompanha. Então, já começamos o ano com algumas reuniões aí. Davi, aqui ficou a cargo do Julião aqui, organizar para o mês de março aqui em Sorocaba, se nada mudar, uma reunião com todos os nossos diretores. Hoje nós somos 40 dirigentes, e eu vou fazer o convite para o Davi Zaia vir aqui passar toda essa experiência para o nosso grupo. Nós vamos acertar uma data, tentar acertar com o seu calendário também, para não te prejudicar em nada aí, mas eu já estou antecipando aqui que provavelmente está quase tudo ajeitado. Mês de março a gente vai chamar o Davi aqui para fazer uma prosa ao vivo em cores com a gente. Tudo bem para você? Será um prazer. É só agendar aí que a gente vai sim. Muito bem. Davi, grande abraço para você. Um ano de 2024 cheio de sucesso, cheio de realizações, porque todas as realizações que você conseguir em nome da categoria, todos nós vamos estar usufruindo aqui. Te agradeço muito esse espaço que você está dando aqui, esse tempo que você está dedicando à nossa base Sorocaba,
e te desejar muita, muita, muita saúde, porque a jornada é longa, a gente não consegue parar, né? A hora que está parado, a cabeça está pensando lá, né? Então, que Deus te permita muita saúde, muita energia, muita disposição para continuar o trabalho que você tem executado durante toda essa sua jornada aí. Muito obrigado, viu? Um abraço, Júlio, e que 2024 nos reserve aí coisas boas, né? Para nós, para os bancários, para os brasileiros, né? Para todas as pessoas. Um abraço aí, obrigado. Amém. Com a produção da Ana Fonseca, a direção do Cabé Lopes, estamos encerrando mais esse programa. Prometi para o Davi que ia dar uns 40 minutos, já deu 55. Até o próximo programa, gente. Grande abraço a todos. Bom descanso.